Boa tarde, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente hoje, mais uma vez, mais uma live da Maratona de Soluções Digitais. Acho que deve ser a quinta live que a gente está fazendo, já tiveram outras 4 com temas muito interessantes. Quem já esteve aqui com a gente já entende um pouco da dinâmica do que a gente vai fazer aqui hoje, mas para quem não teve, eu vou falar rapidinho só o que é a Maratona de Soluções Digitais. São encontros que acontecem a cada 15 dias, né, toda quinta-feira, onde a gente discute temas como segurança, cloud, né, que é o assunto que a gente vai trazer aqui hoje. A gente fala sobre aplicações, sobre serviços de TI, então é uma oportunidade da gente trazer um pouco a visão, tanto da Embratel quanto gente de fora, mas para discutir esses temas de tecnologia, né, que estão muito ligados ao dia a dia das nossas empresas, que acabam tocando de uma forma ou de outra inovação, a parte operacional, né, interna da empresa. Então, é uma oportunidade muito legal da gente trazer isso para vocês e compartilhar aqui o que a gente vem discutindo, tá? Hoje a gente vai falar, que é o que a gente está interessado, né, de ouvir, sobre modernização de aplicações, aproveitando o que há de melhor em cloud computing. Então, como eu tenho feito nos outros encontros, eu trouxe aqui para conversar com a gente 2 pessoas para compartilhar um pouco da vivência que tem de mercado, né, as experiências que já passaram, o que tem enfrentado no dia a dia. Então, trago aqui o Marcos Camilo, um convidado meu super especial. Tive a grande oportunidade de trabalhar com ele em outra empresa, numa outra oportunidade, ele também em uma outra empresa, mas é um cara sensacional. Ele tem a carreira formada na área de TI, tem a curiosidade de ser formado em física, mas desistiu de ir para esse caminho rapidamente, graças a Deus, porque ele vem compartilhando muita coisa interessante, vem transformando muita coisa aí no mercado, e hoje ele é gerente de engenharia dentro do Itaú, né? Então, um banco de grande expressão, deve ter vivido já muita coisa diferente, né, no dia a dia. Então, Camilo, queria já de cara agradecer você pela disponibilidade. Sei que sua agenda não é fácil, mas obrigado por estar aqui com a gente hoje. Que isso, Gus. Obrigado pela bela introdução. Espero poder contribuir um pouquinho com todo mundo aqui e dividir algumas ideias bacanas. Obrigado pelo convite. Muito bom. Eu trouxe também a Gisele Lucas, ela está aqui com a gente hoje, ela é da Embratel, ela chegou, posso falar que recentemente aí no time, ela é especialista de venda, mas acho que nas primeiras conversas que a gente já teve, já percebi assim, que ela tem uma cabeça excelente, muito alinhada com o que a gente está construindo aqui, com essa visão de nuvem, de o que realmente leva valor, o que faz a diferença no dia a dia das empresas. Então, Gisele, brigadão também de você estar aqui com a gente e dedicar um pouquinho do seu tempo. Obrigada, Vila. Obrigada pelo convite. Adorei. Espero poder contribuir aí. Mais do que contribuir todo dia? Vai ser ótimo. Só para lembrar vocês, esse webinar está sendo gravado. A gente disponibiliza depois a gravação dentro do nosso canal do YouTube. Então, depois aproveitem, vão lá, se inscrevam, que assim que sair a gravação, vocês já recebem a notificação, vocês ficam sabendo. Se quiser compartilhar com amigo, quiser retomar alguma parte que a gente falou aqui, então é uma oportunidade legal. E também as lives anteriores que a gente fez, elas estão todas lá, tá? Então, se vocês tiverem curiosidade de algum tema mais relacionado a esses que eu mencionei, que são da Maratona de Soluções Digitais, vocês fiquem à vontade e aproveitem que tem muito conteúdo legal. Eu sou suspeito para falar, mas tem muita coisa boa, tá? Última coisa, antes da gente entrar no tema da live aqui, que a gente vai bater o papo, do lado direito da tela de vocês, vocês devem estar vendo um espaço de chat aí. Então, vocês podem mandar perguntas, tá? Vou pedir para o pessoal coletar essas perguntas aí, me mandam depois aqui nos bastidores, eu retomo elas no final da live, e aí a gente tenta esclarecer isso. Se porventura a gente passar aqui o tempo da live e não tiver a oportunidade de trazer essas perguntas para a gente conversar, pode ficar tranquilo. De novo, né, como eu sempre faço nas outras lives, a gente se compromete a responder por e-mail isso. Então, a ideia é que vocês saiam daqui com pelo menos alguma coisa nova que vocês levem para o dia a dia de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Então, Camilo, eu vou começar contigo aqui. Eu lembro que quando a gente trabalhou junto, né, a gente estava num processo de estruturação muito de serviço de cloud que a gente ia levar para o mercado.
a questão de nuvem ainda estava iniciando, as pessoas e as empresas ainda não tinham muita maturidade do que se fazia muito bem com nuvem, o que mudava daquele cenário mais tradicional que a gente tinha. E o que eu percebi, né, e aí a gente teve muitas discussões nesse período, que tinha pouca preocupação do como e quando, né, você devia levar as coisas para a nuvem. Teve muito ânimo no início e teve uma corrida muito rápida lá para depois ir ganhando maturidade das coisas, né. Hoje eu percebo que o mercado já está mais maduro, né, os profissionais em geral, eles de uma forma ou de outra acabam falando de nuvem no dia a dia. Algumas empresas com uma iniciativa mais modesta, mas que já estão experimentando a nuvem de alguma maneira, outras já estão indo de uma forma mais intensiva, mas eu queria já começar aqui já te jogando na fogueira e colocar uma pergunta que vai ser super simples de você responder. Eu queria saber, na sua visão, como você imagina que as empresas que estão fazendo esse movimento de usar nuvem devem começar uma aplicação. Legal, Gus. Assim, ela, como você brincou, talvez ela não seja simples, mas com certeza, para quem tem a obrigação de criar a aplicação lá no fim do dia, é o melhor cenário possível, né? Eu brinco, é mais ou menos como você, sei lá, usando uma analogia aqui, né? É você iniciar uma plantação num solo preparado e fértil, né? Então, começar uma aplicação do zero em cloud, ela tem várias vantagens, né? E por que eu usei o tema fértil, né? A cloud, ela tem o grande valor da cloud está associado à autonomia que você tem ali dentro, né? Talvez seja esse o principal ponto, né? É o ponto que eu gosto de enfatizar com frequência. E a cloud, ela também te permite experimentar demais. Então, começar uma nova aplicação dentro do ambiente de cloud, ela é uma oportunidade de você conseguir se acelerar. A cloud tem que te alavancar e te puxar cada vez mais rápido para frente, porque você tem menos compromisso operacional, porque a plataforma é gerenciada, você tem menos necessidade, uma curva de aprendizado muito mais suave, uma curva de investimento muito mais suave. Então, tem muitos pontos que são importantes. Então, eu acho que começar uma aplicação do zero na cloud é uma coisa quase que intuitiva hoje em dia, né? É claro que para acontecer isso, você tem que se preparar um pouco, né? E aí eu vou falar talvez como o conceito se estrutura, talvez, né? E não necessariamente como a gente acaba lendo, né? Eu brinquei com você que isso é um livro com capítulos construídos de uma determinada forma, mas é aquele tipo de livro que você pode ler qualquer capítulo a qualquer momento, né? Então, é muito importante que você pense na sua estratégia. É muito importante que você se estruture e incorpore a cloud dentro da sua estratégia. Por quê? O principal ponto é a cloud a forma de investimento na cloud é totalmente diferente do investimento tradicional de TI. A gente não está falando de um aporte de investimento muito associado a CAPEX. A gente está falando de uma coisa muito próxima do OPEX. Então, existem frameworks que ajudam a gente a fazer esse tipo de coisa, né? Tem o CAF, o Cloud Adopt Framework, com certeza uma forma de fazer isso, né? Todos os grandes providers têm uma abordagem assim, grandes parceiros integradores têm essa abordagem, né? O segundo passo na analogia, a gente acaba tendo que pensar um pouquinho em como você vai adotar isso na sua aplicação, né? Então, é muito importante pensar na arquitetura, como é que você vai construir sua arquitetura para ela tirar o máximo da cloud, né? As questões de escalabilidade, as questões de resiliência, distribuição, software gerenciado, não gerenciado, software como serviço. Então, tem várias abordagens que são possíveis. O outro passo normalmente, por mais que você comece alguma aplicação, você tende a ter que migrar algum componente, ou tende a ter que trazer um componente para que você não comece tudo do zero, né? Raramente você começa um software com a ideia aberta e sai codando em cima dele, né? Você normalmente se apoia em alguns processos e você precisa entender como trazer o contexto desse determinado software, que é a sua pedra fundamental, para poder se alçar, né? Então, é importante você entender isso. Então, tem frameworks que são associados à migração. E por aí você segue, tem frameworks infinitos associados à segurança, monitoração, alta disponibilidade e tudo mais, tá? Então, eu acho que é um jeito de pensar em começar, seguir
talvez esses guias que os grandes provedores de cloud estão colocando lá, e tem grandes conselhos que discutem isso, né? O CNE, talvez o pessoal que trabalha com isso associada à parte de containers, que é o time o conselho de segurança em cloud, né? Eu estou tentando usar os termos em português aqui, às vezes a tradução fica um pouco mais lenta, mas tem uma porção de gente que discute isso. O time do Velocity, que constrói eventos disso, que é baseado na O'Reilly. Tem muita gente que tem ideia para poder discutir. Então, é bom você se informar, porque começar do zero, abrindo o Dash e saindo, pilotando na cloud, pode ser um desafio. Né? Sim. E tem uma outra questão também que eu já me peguei pensando nisso no passado, que assim, caramba, né? A nuvem, ela muda tanto o paradigma de quem está usando a infraestrutura, mas ela muda também muito a forma como as aplicações são construídas, né? E aí eu, né, tive uma base de Java no passado, e eu sei que o Java ele não nasceu nesse mundo de nuvem. Ele nasceu num mundo mais anterior, que tinha um cenário diferente de como você explorava mesmo a infraestrutura, né? Lógico que cloud a gente não trata só de infraestrutura, mas a forma como você se relaciona com a infraestrutura, a nuvem deu uma guinada nisso, né? E aí tem, na minha visão, tem essa questão de como que uma linguagem que é mais tradicional, que não é tão simpática à nuvem, né, como outras, como Java, né, que eu dei o exemplo, pode ser usada nesse cenário, né? Às vezes a gente tem algumas aplicações que, assim, a gente não tem o que fazer. É um desenvolvimento novo nessa linha do que você está falando, de fazer todas essas análises, mas ainda assim você está preso àquela linguagem que você está habituado a utilizar, né? Não sei se você teve a oportunidade de tirar proveito da nuvem usando linguagens como essas, por exemplo. Gus, eu acho que a questão da linguagem sempre é um assunto que aparece, né? Porque a gente tende a entender que a linguagem é um limitador, né? Mas eu não encaro desse jeito, tá? A minha sensação, a minha experiência, né? Até a forma com que eu trato com os meus parceiros, né? De trabalho, né? Ao longo desses anos em TI, já não é necessariamente o Java, não é uma restrição para você adotar a cloud, né? O contexto que eu mesmo estou submetido agora, eu uso uma variante do Java, né, é o Kotlin, e está todo dentro da cloud. É uma aplicação cloud native, né, ela foi desenhada para trabalhar dentro da cloud. A gente está talvez no maior provedor que tem aí, mas ela não é uma restrição para a gente, até mesmo para pensar em um outro cloud provider, né? Eu acho que o grande desafio está em você pensar na arquitetura, né? A linguagem é importante, ela é fundamental, e em alguns momentos ela vai te limitar na arquitetura, né? Tem a questão de você ter aplicações stateless and stateful, né? Eu acho que isso é uma questão, e algumas linguagens são mais receptivas a aplicações stateless, mas no fim do dia, isso não pode ser uma restrição para você considerar o seu modelo de cloud. Você tem que pensar e tem que entender como adotar o seu framework ou sua linguagem para poder tirar os benefícios de cloud. Claro que Java tem um lado, tem aquele famoso, ela está sempre associada com vilão de memória, né? Sim. Esse é o grande ponto, né? Acho que a maioria das pessoas tem receio da cloud por causa disso, né? Quando pensa em Java. Mas, sem dúvida, não é o Java que restringe a adoção. Você vai ter que, assim como toda e qualquer mudança da sua arquitetura de software, quando você vai para a cloud, você ganha muitas possibilidades. E você vai ter que entender como trabalhar com uma abordagem com a linguagem Java dentro dela, para tirar o melhor proveito, né? Java tem a questão de aquecimento dos workloads, o tempo para subir, então você vai ter que desenhar a sua arquitetura para receber isso. Mas eu posso dizer para você que a gente hoje, como sendo um usuário desse tema, não vejo restrições para isso, tá? Eu não diria, falar assim, vamos voltar para o ambiente on-premise só porque a gente trabalha com uma linguagem Java-like, né? E essa questão aí de voltar para o ambiente on-premises, até queria pegar um gancho nisso, Gisele, vou até fazer a pergunta para você. Lógico que a aplicação, a gente, né, com esse amadurecimento que a gente foi tendo aí, com o que a nuvem faz, como se comporta, etc.,
teve um amadurecimento de entender que as aplicações que acabam, né, a aplicação é consequência, mas o negócio acaba drivando tudo que vem na sequência, né? Então você desce da camada do software, vai descendo para a infraestrutura, até procurar entender o que está mais lá embaixo, né? Mas tem, assim, muitas empresas que acabaram pegando, né, aplicações que já são legadas, já são mais tradicionais, e olham aquilo e falam assim, poxa, eu queria levar isso para a nuvem, né? Nesse cenário, né, a gente fazendo esse link até com o que o Marcos colocou aqui, qual que é o processo que as empresas têm que fazer, qual que é o mindset que elas têm que ter para fazer esse caminho de migração, essa jornada que a gente chama, né, de levar para a nuvem as aplicações de uma forma que seja menos conturbada? Então, Vila, assim, como, né, já diz, é melhor a gente planejar e mudar rapidamente do que mudar rapidamente e depois perder muito tempo com aquilo que a gente poderia ter feito. Então, primeira coisa quando você tem um workload que está on-premises e que você vai fazer uma mudança para a nuvem, é fazer uma análise do teu ambiente, o famoso assessment, fazendo um discovery, entendendo quais são as aplicações que têm uma correlação, o que você usa do teu ambiente, porque muitas vezes a gente, na infraestrutura tradicional, né, então a gente usa lá um servidor com uma capacidade de 25%, 50%, 75% maior do que realmente a nossa necessidade. E aí quando você faz uma migração desse ambiente para a nuvem, por exemplo, fazendo um lift and shift, apenas levando esse ambiente sem fazer uma análise antes, e se possível fazer essa análise e não ir no lift and shift, seria melhor para este caso, porque você iria consumir exatamente aqueles recursos que você utiliza do teu ambiente, e não pagaria um valor aí adicional por um recurso que você não está utilizando. Uma vez que nuvem, a gente paga por hora, então quanto mais fit com o teu negócio, o tamanho da tua arquitetura, melhor. Mas fazendo esse assessment, entendendo os teus ambientes, as tuas aplicações, verificando se você não tem nenhum tipo de lock-in com algum fornecedor de uma aplicação que você utiliza. Então, é necessário fazer esse trabalho inteiro antes para depois pensar, bom, como é que eu vou para a nuvem? Eu vou fazendo só o re-roast, né, mudando de as is, ou não, eu vou ter que refaturar a minha aplicação, e esse, assim, não é o melhor caminho, né, a gente sabe que de todos os R's lá, que são os famosos R's, 5, 6 R's, você ter que mudar a tua aplicação, mexer em código, isso realmente é o mais... assim, leva mais tempo, às vezes o esforço e o custo que isso tem de envolver desenvolvedor, mudar uma aplicação para você levar para a nuvem. Às vezes é melhor você pegar uma aplicação nativa de nuvem, mudar um software como serviço, algo do tipo. Então tem que fazer uma análise antes de mudar para a nuvem, isso tem que ser muito bem planejado. Não dá para simplesmente você ir sem nenhum tipo de planejamento. Sim, e tem aquele outro cenário, né? A empresa tomou a decisão, por qualquer que seja o motivo, de ir para a nuvem, né? E não teve tempo, muitas vezes, de se preparar e ir da forma correta. Aí chegou na nuvem, né? Até foi tema de outra live que a gente fez aqui, mas é muito isso que a gente acabou encontrando, né? Chegou na nuvem e aí tomou aquele susto. Falou, opa, e agora? O que eu faço? Voltar eu não posso, porque tem uma diretriz para a gente seguir aqui. E aí, como que lida com isso? Exatamente. Assim, inclusive, a gente vê nesse momento atual, né, que a gente vem passando, muitas empresas que estavam em ambientes em nuvem, estão em nuvem, mas estavam, assim, confortáveis, tudo sob controle e até curtindo muito a questão da inovação e tudo mais, tiveram um impacto muito grande com a questão da alta do dólar, por conta da pandemia, ou enfim, algum momento onde elas tiveram que parar e olhar, nossa, meu gasto está muito alto, o que eu faço agora, né? E a gente tem alguns métodos para se usar, para analisar esse ambiente em nuvem, para você não desesperar a princípio.
por exemplo, você tem muitos momentos onde as empresas sobem alguns workloads em nuvem, algumas aplicações, e em algum momento ela para de utilizar aquilo, deixa de utilizar aquele workload e simplesmente não desliga aquela VM ou aquele ambiente, aquilo fica ligado. E aquilo está consumindo recurso. Você está pagando por aquilo. Às vezes, como são centavos, você vai deixando aquilo de lado. Mas no final, o bolo todo é muito grande. E o tempo que você vai perder para fazer aí novamente uma reanálise do seu ambiente, para identificar onde você tem possibilidades de redução de flavor, de redução de máquina, onde você tem possibilidades de desligar equipamentos durante a madrugada, por exemplo, ou desligar equipamentos que você não está utilizando, equipamentos, eu digo, né, VMs que você não está utilizando, ou ambientes que você não está utilizando, e estão consumindo a parte financeira, você está pagando por aquilo, né? Então tem que fazer esse trabalho é feito, e isso a gente passou muito agora, muitos clientes procuraram, né, por nós, exatamente por isso. Olha, o desespero, eu fui para a nuvem, estava ótimo, tal, e agora eu estou pagando muito. Como é que eu faço? O que eu faço? Eu quero voltar para on-premises. Gente, calma, vamos analisar. Deixa eu ver o seu ambiente primeiro. Deixa eu ver se tem como a gente reduzir, fazer um trabalho de otimização de custos. Os próprios provedores em nuvem, eles até sentindo esse movimento, eles também propõem modelos junto com os parceiros, né, para a gente fazer essa otimização de custos do ambiente para a empresa simplesmente não fazer um rollback de uma coisa que, assim, não tem como, né, ela já foi. Dali, como a gente faz para melhorar. Muito bom. Eu queria pegar um gancho, teve uma frase que você colocou, né, de que nem sempre o refactor é o melhor caminho, né? Assim, nas conversas que a gente tem com as pessoas que são mais entusiastas de nuvem, lógico, né, óbvio, que se você fizer o refactor da aplicação, você vai extrair o melhor da nuvem, né? Não tenha dúvida, você vai montar alguma coisa pronta para isso. Mas aí eu queria puxar para você, Camilo, se na sua visão você enxerga um cenário onde a gente possa aterrissar um pouco e trazer para a vida real, onde assim, ok, refactor bacana, mas não é por aí. Vamos fazer o lift and shift. Aquilo que todo mundo fala que é a prática incorreta de mercado. Você enxerga que tem espaço para isso? Acho que sim, Gus. Não tem... eu acho que toda estratégia de migração ela tem que obedecer ao contexto que ela está inserida, né? Eu vou usar uma expressão, mas o hype, né? Essa questão de querer refatorar tudo, ela parece fazer... eu vou falar porque eu sou o típico nerd que está do outro lado da mesa que adoraria refatorar a aplicação, né? Mas não é assim que funciona na vida real, né? Então, eu acho que cada cenário, né, cada contexto, você vai ter uma abordagem que é mais saudável, né? Então, o lift shift é uma coisa que eu acho que não dá para ser descartado, tá? Eu acho que precisa ser usado com parcimônia, né? A gente precisa tomar cuidado. E a gente até falou, né, na nossa conversa prévia aqui, eu adiantei um pouquinho. Tem um cenário, tem um caso super curioso que eu conheço, que talvez seja um dos casos de sucesso sensacional, né? Que eu acho que obedece àquela máxima, né? Toda aplicação, eu uso essa frase com frequência, ela está mais próxima do fim do que seu começo, né? Uma aplicação que tem um horizonte muito longo, né? Uma aplicação com uma vida muito longa, ela é mais rara do que uma regra, né? Então, entendendo isso, tem alguns produtos que têm longevidade, criam uma plataforma gigantesca com inúmeros clientes. E eu conheci um desses produtos, tive a satisfação de trabalhar com ele, e ele é um produto que teve milhões de clientes, só que ele embicou, né? Na realidade, primeiro ele estabilizou, e agora ele está num processo de declínio natural. Não por causa do produto, mas porque a tecnologia está morrendo, tá? E acho que isso faz parte da nossa vida de TI. Esse produto com milhões de clientes teve essa queda no uso, mas nada suficiente para você falar assim do tipo, preciso parar de investir. E o parque tecnológico onde esse produto estava precisava ser revitalizado.
porque era questão de sobreviver, de sobrevivência do produto, era parar de forma bruta, né, com problemas sérios de disponibilidade, ou você manter a plataforma de clientes que estão ali dentro, que eram responsáveis por uma boa receita para essa empresa em especial. Então, essa galera tomou a decisão de ir para a cloud do jeito que estava para fazer um phase-out. É uma coisa muito atípica, raramente eu acho que você acha na literatura casos como esse, mas esse foi um dos casos que eu acho que foi super bem sucedidos. O time teve que tomar a decisão de fazer um novo investimento, um CAPEX muito grande, ou ir para a cloud do jeito que estava, com investimento de migração e tudo mais, numa estratégia próxima do lift e shift, tá? Obviamente não foram todas as partes que foram para o lift e shift, mas grande parte deles, e usou a cloud como uma estratégia para poder desativar, porque os pods, as estruturas que eram responsáveis por ter os clientes, conforme foram reduzindo os números de clientes, você conseguia desligá-los. Você não precisava trabalhar com investimento. Então, todo aquele investimento que hoje você precisaria para uma plataforma dessa num data center, foi feita uma conta, né, supondo a desativação, a saída dos clientes do produto, e se mostrou que era muito mais interessante usar a cloud como uma estratégia de phase-out. Eu sei que a maioria dos meus amigos vão me crucificar por estar contando essa história aqui, mas é verdade, né? A gente precisa entender que no TI a gente tem desafios da vida real, e um desafio da vida real você vai ter que lidar com um produto, todo produto de sucesso vai ter o seu momento de declínio, né? Isso é fato. Então, como é que você, como um gestor de TI, você como um profissional de TI, consegue fazer isso da melhor forma possível? Né? Otimizando o seu custo, porque cada real, cada dólar que você salva nesse investimento é a oportunidade de você poder investir numa plataforma, num software do futuro, na plataforma do futuro. Então, todas as peças estão ligadas. Então, acho que é possível sim, Gus. O Shift and Lift não é o Lift and Shift, desculpa, não é uma estratégia que deve ser abandonada, não. Eu acho que ela só tem que ser usada com parcimônia. E esse foi um caso disso, tá? Aí é muito diferente a gente ouvir isso, né? Porque a prática comum, e o mercado inteiro fala isso, né? Fala assim, o fulano não tá vendo benefício na nuvem justamente porque ele fez lift and shift. Sempre que fizer lift and shift, ele vai ter essa percepção. Na verdade, assim, poxa, olha por outra perspectiva, né? Eu achei muito legal isso que você trouxe. Assim, o produto está em declínio, você vai ter que matar ele, você sabe que ele vai morrer, você está perdendo cliente a cada dia. O que você vai fazer? Você precisa ir desligando as coisas aos poucos, né? Realmente é uma perspectiva diferente aí de como lidar com as coisas. Mas aí a gente está falando de um lado, né? De que ok, você pode sim fazer esse movimento para alguns casos, né? Com análise, com cuidado, de levar como né? Exatamente como do data center para lá, mas tem o processo contrário. Assim, quero levar a aplicação para lá, mas tem alguma parte que eventualmente eu precise refatorar para eu tirar o benefício, porque inclusive é uma aplicação nova ou tem uma longevidade maior e tal. E aí, como que a gente pode avaliar dentro de uma aplicação quais partes dela são boas candidatas para trabalhar nesse refactoring? Legal. Eu acho assim, Gustavo, tem uma coisa que todo mundo tem que tomar cuidado, né, quando trabalha com TI, tomar cuidado com ciladas, né. Eu acho que quando a gente pensa em cloud, e eu vou falar porque quando eu comecei com isso, eu achava realmente a oitava maravilha do mundo, era uma coisa assim que quando você vê o potencial da cloud, você quer fazer tudo lá, né, inclusive se você tiver a chance de levar aqueles problemas que você tem hoje para dentro da cloud, você fala, puxa, lá dentro da cloud eu não teria. E você precisa tomar cuidado, às vezes, com essa abordagem, né? Por que eu estou fazendo essa introdução? Para mim, é uma cilada quando a estratégia que o Camilo prefere, né? Que o Marcos Camilo prefere. Eu acho que você tem que evitar as ciladas de tentar movimentar uma coisa que vai exigir um certo investimento seu para poder migrar, né? Vai exigir um certo esforço da sua equipe para poder migrar, sem trazer um benefício para o negócio. Ao mesmo tempo, você deveria também evitar de mexer em porções da sua aplicação que podem gerar algum tipo de estabilidade para os seus clientes, sejam internos ou externos, não importa. Você precisa tomar muito cuidado com essa cilada.
Então, eu gosto particularmente da estratégia de trabalhar com as periferias do meu sistema, né? Por dois motivos, basicamente. Primeiro, menor risco, né? E segundo, domínio da solução. Se você está... Normalmente, a periferia do nosso sistema é onde a gente está mexendo com mais frequência, a gente está colocando novas funcionalidades normalmente na periferia, né? O coração, a gente tende a tomar mais cuidado com ele, e ele é um ponto que você basicamente entrega um valor muito importante e evita mexer nele, porque você não deve... Raramente você tem grandes transformações nessa porção do seu sistema. Então, a abordagem na periferia, ela te ajuda por duas perspectivas. Primeiro, você vai conseguir acoplar novas features, vai conseguir experimentar muito rápido, né, nas regiões periféricas. Exemplo, vamos supor que você tem um RP, né? Se você quiser mexer na consulta dele, incorporar alguma estratégia de machine learning, alguma ferramenta para fazer transformação de dados, você consegue fazer isso com facilidade. É um componente periférico, a consulta é mais fácil de fazer. É mais complicado do que você alterar, eventualmente, uma outra porção do software, por exemplo, como o cadastro de fornecedores, a folha de pagamento, né? Isso é o coração, né, do produto em algumas situações. Então, começar a abordagem por aí, ela pode ser um desafio muito grande, né? Você pode se expor no sentido de tirar a estabilidade desse componente e, mais do que isso, não agregar nada para o negócio, fazer um investimento imenso numa porção que vai trazer pouco resultado. Começar pela periferia, ela acaba te dando essa oportunidade. Você pode agregar funções com muita velocidade, a cloud te permite experimentar coisas, às vezes, que são quase consideradas surreais, com uma curva super suave de aprendizagem, né? Porque você não precisa aprender como instalar, você não precisa aprender como administrar, basta você consumir um endpoint fazendo algumas pequenas chamadas, né? Então, eu acho que tem esse ponto, e tem o ponto da estabilidade. Então, se fosse o Camilo que tivesse num projeto com essas características, né, que precisasse começar, eu, sem dúvida, né, claro que cada lugar tem seu contexto, mas eu pensaria em começar pelas periferias, para ganhar intimidade com a cloud, para começar a entender como ela funciona, para entender os desafios de administrar e conseguir entregar algumas coisas para o negócio, tá? E tem uma questão nisso que é muito interessante, essa estratégia, né, que você coloca de deixar aquilo que é mais sensível, onde está aí migrando as bordas, é que você, levando aquilo que não é crítico para fora, você pode justamente fazer aquilo que você comentou, né, de experimentar, errar rápido, né, corrigir rápido e entrar nesse ciclo de inovação mesmo, né. A gente vê a quantidade de recursos que as nuvens disponibilizam para a gente. É uma coisa incrível, assim, difícil você conseguir acompanhar a quantidade de lançamentos que eles têm e de coisas para facilitar o dia a dia, né, de quem está envolvido com tecnologia. Então, eu acredito que a gente, inclusive, vai ver muita aceleração na parte de inovação, envolvendo muito questão de inteligência artificial, machine learning, etc., por conta disso, por reduzir o risco de quem está experimentando. E uma vez que aquilo funcione na borda, você começa a trazer aquilo para o core do negócio, né? É muito legal. Gisele, eu vou para um outro caminho agora, porque a gente falou muito sobre a aplicação, né? Mas a aplicação, ela é uma das camadas, né, do que entrega valor para o negócio, mas obviamente a gente tem parte de infraestrutura, tem processos, tem pessoas, tem outras coisas que estão relacionadas, né? A questão do negócio que tem a preocupação com escalabilidade, que é um dos pilares de cloud, né? Você poder crescer crescer os gastos quando o negócio cresce, diminuir gastos quando ele diminui também a demanda. Mas como que a gente pode pensar numa arquitetura escalável usando a nuvem para isso? Então, Vila, hoje existem aí, inclusive, microserviços, serviços da nuvem que já ajudam com que a gente consiga ter uma escalabilidade do ambiente, seja utilizando ferramentas aí como um Kubernetes ou ferramentas proprietárias, os próprios provedores de nuvem, como um Kubernetes, para a gente poder automatizar muita coisa, para fazer um autoscaling, por exemplo, e você
ter um ganho nessa escalabilidade. Então, usando os próprios microserviços, né, a gente fala de modularizar, fazer a coisa bem modularizada para aquilo crescer de forma rápida, né, de forma ágil, você ter da mesma forma que você consegue, por exemplo, a gente fala de um momento de negócio de Black Friday, por exemplo, você tem aquela necessidade de crescer o ambiente rapidamente e de acordo com a demanda, né, dos teus clientes, da demanda de acesso que você tem no seu ambiente. E da mesma forma que aquilo cresce, aquilo tem que voltar, porque você não pode ficar com aquilo, né, consumindo aquele recurso elevadíssimo que volta naquela conversa toda que acho que é sempre o que a gente vem falando, né, a questão de custos. Então, você tem que ter essa escalabilidade, tanto para o crescimento quanto para a redução. E hoje, as nuvens, os provedores de nuvem, eles fornecem diversas ferramentas, diversos tipos de serviço para a gente conseguir aplicar isso de uma forma muito mais prática, muito mais aderente ao negócio do que antigamente, por exemplo, nas nossas infraestruturas tradicionais, onde, né, chegava um momento de alto consumo do ambiente, a gente tinha que correr, colocar servidor, correr para aquele ambiente suportar um consumo que a gente nem, assim, era uma ideia, né, do que poderia ser. E com as práticas, utilizando serviços em nuvem, não. Isso fica de uma forma muito mais transparente, inclusive para o cliente do nosso cliente, né, para o consumidor final, para o usuário final, né? Então, a questão da escalabilidade é, sim, um dos principais, das principais qualidades aí que a gente pensa em nuvem, e não é só você ir para a nuvem, né? Volta aquele assunto. Você tem que ir, mas saber o que você vai utilizar, quais microserviços você vai utilizar. Os recursos estão disponíveis. É a gente conseguir aplicar as melhores práticas da utilização deles para poder acompanhar o negócio, né? Então, resumindo, a minha resposta para a tua pergunta de escalabilidade é essa: utilizar serviços, autoscaling, enfim, que permitam as empresas terem essa flexibilidade na utilização dos recursos. E na sua visão aí, como que a gente integra essa parte de ter essa preocupação de arquitetura, né? Está muito relacionado à infraestrutura, né? Eu estou puxando um pouco para esse lado aqui, mas conectar essa questão da infraestrutura com o desenvolvimento em equipes ágeis, né? Que a gente sabe que cada vez está virando mais comum, mas como que essas coisas se integram aí? Aí vem aquilo que eu sempre gosto de conversar com você, né? Falar de DevOps para mim é o que eu adoro. Então, a gente tem esse novo modelo, né, de gestão das aplicações, né? Que antes a nossa gestão tradicional era muito ligada só em operação, só em desenvolvimento. As equipes não se conversavam, ou se conversavam, mas demorava muito para a gente chegar em algum resultado, né? Ou você tinha uma nova aplicação, ou uma simples mudança que tivesse que ser feita no ambiente, você tinha um tempo todo de planejamento, ondas, aquelas Gmudes intermináveis, né? Semana a semana, Gmude para mudar uma vírgula, Gmude para mudar um ponto, né? E para lá no final, às vezes a gente vê que deu errado e voltar tudo, rollback em tudo. Acho que a adaptação das pessoas, da cultura, para trabalhar de uma melhor forma em nuvem, em cima dessa nova cultura, utilizando esses novos métodos, elas se encaixam, né? Elas se complementam. Então, por exemplo, se você pega hoje no modelo DevOps, onde a gente tem uma entrega contínua de uma aplicação com testes e aquilo feito em curtos períodos de tempo e rapidamente você consegue identificar que deu algum problema ou que tem alguma mudança a ser feita, seja de arquitetura, seja de código, como o Camilo falou muito do código, de como a aplicação é escrita, né? Isso você consegue fazer de uma forma rápida, né? E resolver a entrega ser muito mais ágil. E uma outra coisa, você consegue, às vezes, implementar
implementar tudo isso que a gente está falando sem precisar ter as janelas de Gemood, né? Você faz isso com o teu ambiente em produção, né? Você, principalmente, aí voltando naquela questão de modularizar, né? Utilizando aí as APIs, enfim, você consegue fazer automatizações do teu ambiente de uma forma que uma entrega que demoraria horas ou dias, enfim, ela seja muito rápida. E uma outra coisa nesse assunto também que eu acho muito interessante, falando de tempo, né, é como a forma de trabalho anterior e a utilização dos recursos anteriormente numa infraestrutura mais tradicional, como isso era demorado, né? Assim, nem vou entrar nos méritos de ambientes em host, onde a gente tinha que cotar equipamento, e aí até o equipamento chegar, e às vezes demorava dias, enfim, nem vou entrar nesses méritos. Vamos falar assim, do equipamento, né? Você precisa subir um ambiente. O quanto isso era demorado, às vezes 25, 30 dias para se entregar uma nova aplicação ou uma alteração numa aplicação que estava rodando. E hoje, utilizando essas ferramentas DevOps, esses métodos, as pessoas trabalhando nessa metodologia ágil e em arquiteturas baseadas em nuvem, a gente consegue entregar ambientes hoje em 15 minutos, 20 minutos. Agilidade, isso é incrível. Que essa cultura toda, esse formato de trabalho, como ele consegue integrar tudo com a nuvem e fazer com que isso seja muito rápido, assim, para mim, não é que não tenha um caminho de só nuvem sem esse novo método de trabalho, sem essa... Eu estou falando novo porque a gente vê ainda as empresas muito no início dessa jornada, ou ainda não estão completamente inseridas nessa cultura, né? São mais as empresas, as novas, né, as startups, que já vêm num modelo mais nativos em cloud, já vêm utilizando esses modelos, mas digo das empresas mais tradicionais, né, que ainda estão nesse movimento, o quão é importante essa mudança, não só da infraestrutura, como também da cultura das pessoas que vão estar ali no dia a dia naquele ambiente. A necessidade de você implementar um modelo ágil, uma cultura DevOps é muito importante. Com certeza. Tem uma quebra de paradigma grande para quem vem de uma cultura mais tradicional, mas é aquela história, né? A partir do momento que você automatiza as coisas, você tira o ser humano de onde ele não deve estar, né? Porque a gente tem um cérebro maravilhoso, que a gente pode pensar e tudo, e a gente fica, às vezes, focado em fazer trabalho repetitivo, né? Então, é tirar o ser humano de onde ele realmente não tem valor, né? Automatizar o restante. Gente, tá acabando, infelizmente, está acabando o horário. Eu só queria abrir o espaço, Gisele, para você falar para o pessoal como que a Embratel, como que a Embratel pode ajudar as empresas aí nessa linha do que a gente falou, desde a parte de trabalhar na aplicação até a questão de uso de nuvem, como que a gente colabora aí com o pessoal no dia a dia. Então, Vila, a gente, desde de empresas que estejam já nesse mundo, né, nesse mundo de cloud e tudo mais, até empresas que estejam bem no início da jornada, a gente consegue fazer um trabalho, seja para essas empresas que estejam no início da jornada, a gente fazendo um trabalho de assessment, que é aquela conversa inicial que a gente teve, um assessment do ambiente para entender qual a melhor arquitetura desse ambiente em nuvem, seja legal, dá para migrar 100% para a nuvem? Qual provedor de nuvem é o melhor para você? A gente vem trabalhando isso de uma forma muito agnóstica, tá? Sem gerar lock-in, mas assim, identificar qual é o melhor provedor para aquele workload, para aquela aplicação, para aquela empresa. Como vai ser essa jornada para a nuvem, né? Desde de você ir 100% ou não. A gente entende que o melhor para aquela arquitetura é ficar no ambiente híbrido, né? Então, tem muito legado, como o Camilo também falou, as aplicações legadas. Então, às vezes, é melhor
ficar no ambiente híbrido, estratégias diferentes de migração, fazer o lift and shift para uma aplicação que esteja aí no momento de final de vida, ou fazer uma rearquitetura, ou um refactoring até, se for o caso, né, para uma aplicação. Enfim, então todo esse trabalho dessa análise inicial, a gente auxilia as empresas, também para quem já está em nuvem, e às vezes está lá no dia a dia da nuvem, utilizando os recursos, quando vai ver o custo está lá em cima e precisa reduzir. A gente também auxilia. Então, desde o início lá de assessment, implementação, migração e a sustentação do ambiente. Muito bom. Eu fico aqui inquieto, porque o papo às vezes está tão bom aqui, a gente quer estender aqui a conversa e bater muito mais papo, discussão de o que está encontrando no dia a dia. A gente tem um tempo limitado, eu preciso passar o bastão, daqui a pouco outra assume aí. Então, eu queria já agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu queria pedir só uma coisa importante. Assim que a gente encerrar a live, vai ter um QR Code na tela de vocês. Provavelmente tem um link também que vocês possam clicar. Acessem ele e respondam a pesquisa sobre o que vocês acharam dessa live. É super importante para a gente, porque a gente pega essas informações e tenta melhorar para a próxima. Normalmente eu não consigo, mas eu tento. Então, por favor, se vocês puderem responder ali, eu agradeço. Queria lembrar também, dia 27 agora de agosto, a gente vai ter mais uma live. A gente vai falar sobre estratégia de uso de cloud híbrida, né? Então, como que isso pode ajudar na continuidade de negócio. Queria convidar vocês para estar aqui com a gente daqui 15 dias, quinta-feira, no período da tarde, não se esqueçam. Venham aqui e acompanhem com a gente. Marcos Camilo, brigadão pelo seu tempo, pela oportunidade da gente conversar mais uma vez. E Obrigado, fico muito feliz pelo... Obrigado, cara. Valeu. Obrigado também, Gisele. Foi ótimo conversar aqui. Obrigada, Vila. Obrigado, pessoal. Até dia 27, hein? Obrigada.